Imaginem uma menina brasileira de apenas 9 anos sendo abandonada para morrer sozinha no meio do cerrado, com apenas 3 pedaços de biscoito. Mas o que aconteceu depois vai chocar vocês. Porque quando um guerreiro indígena a encontrou agonizando, à beira de um córrego, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que as próprias autoridades tentariam reverter à força. Fiquem até o final, porque vocês não vão acreditar na reviravolta que essa história tem. E se preparem, porque essa história vai mexer com vocês de um jeito que nunca imaginaram. Interior do Brasil, 1880. Enquanto famílias inteiras migravam para as terras do oeste em busca de uma vida melhor, uma pequena menina chamada Esperança estava vivendo seu pior pesadelo. Vocês conseguem imaginar uma criança de 9 anos sendo vista como um peso, como algo descartável? Pois era exatamente assim que Esperança se sentia dentro daquela carroça barulhenta que balançava pelas estradas de terra do interior brasileiro. "Essa menina tá comendo nossa comida toda", bradava Antônio Santos, seu padrasto, a voz dele cortando o ar quente como uma faca. 3 homens adultos viveriam com o que ela come numa semana. Esperança apertava sua boneca de palha contra o peito. Os olhos de botão da boneca tinham caído há meses, deixando apenas buracos escuros. Exatamente como ela se sentia por dentro, vazia, esquecida. Mas o que Esperança não sabia era que seu verdadeiro teste estava apenas começando. E que a decisão mais cruel de sua vida a levaria ao encontro de algo que ela jamais esperaria, uma verdadeira família. Vamos voltar alguns meses no tempo para entender como Esperança chegou nessa situação desesperadora. Antes de tudo isso acontecer, ela vivia uma vida completamente diferente numa pequena fazenda no interior de Minas Gerais. Seu pai, José da Silva, era um homem trabalhador e carinhoso, que criava gado e plantava milho. À noite, ele esculpia pequenos animais de madeira para Esperança e contava histórias sobre sabiás corajosos que sempre encontravam o caminho de volta para casa. "Papai, por favor, me faz ficar boa o suficiente para eles quererem me manter", ela sussurrava para o passarinho de madeira que ele havia esculpido, pintado de azul com tinta que sobrava da cerca. Mas então veio a febre amarela. A doença que mudou tudo. José da Silva morreu em questão de semanas, deixando Esperança e sua mãe, Rosa, completamente desamparadas. Foi quando Antônio Santos apareceu em suas vidas, prometendo um futuro melhor nas terras do oeste, onde diziam que qualquer um podia prosperar. "Vamos para São Paulo", dizia Antônio com os olhos brilhando de ganância. "Lá tem trabalho para todo mundo, terra fértil, oportunidade de ficar rico." Mas desde o primeiro dia da jornada, ficou claro que Antônio via Esperança como um obstáculo. Ela era pequena demais, fraca demais, comia demais. Na cabeça dele, ela era apenas mais uma boca para alimentar numa viagem que já estava custando caro. A carroça balançava pelos caminhos esburacados e a cada solavanco, Esperança batia a cabeça na madeira. Ela apertava os lábios para não chorar, porque chorar só piorava as coisas. "Essa menina está nos atrasando", a voz de Antônio cortava o ar quente como uma navalha. "Outras famílias já estão quilômetros na nossa frente. Vamos ficar comendo poeira por causa da moleza dela." "Ela é só uma criança, Antônio." A voz da mãe dela soava cansada, como se estivesse carregando baldes pesados o dia inteiro. "Ela não come tanto assim, não." "Não come?" Antônio fungou como um touro bravo. "Ontem eu peguei ela roubando biscoito extra, quando já estamos 3 dias atrasados por causa das pernas fracas dela." O sol de verão batia na lona da carroça como um martelo gigante. O suor escorria pelo rosto de Esperança, mas ela não ousava se mexer. Ficar invisível tinha virado a especialidade dela nos últimos meses. Ela pegou o passarinho de madeira
que o pai tinha esculpido para ela antes da febre levá-lo embora para sempre. A tinta azul tinha saído de tanto ela tocar, mas ainda dava para ver onde a faca do pai tinha feito cada peninha pequena. Papai, por favor, me faz ficar boa o suficiente para eles quererem me manter. Ela sussurrava para o passarinho, como sempre. Fazia. O passarinho nunca respondia. Nunca respondia mesmo. Através de uma abertura na lona da carroça, Esperança conseguia ver outras famílias caminhando do lado dos carros de boi. As crianças corriam junto das rodas, rindo e brincando. Os pais gritavam para eles com vozes cheias de amor, não de raiva. Essas crianças ganhavam água extra quando tinham sede, ganhavam colo quando estavam cansadas. Esperança se perguntava o que fazia essas crianças serem diferentes dela. Que coisa mágica elas tinham que ela não tinha? Tamo perdendo o dia por causa dela. Antônio continuava, a voz ficando mais cruel a cada palavra. As outras famílias já estão quilômetros na frente. Vamos ficar comendo neve nas montanhas porque estamos andando no ritmo de uma tartaruga doente. Ela está fazendo o melhor. Que pode, Rosa falou, mas a voz dela estava menor agora. O melhor dela não é bom o suficiente para sobreviver aqui fora. Você tem que escolher, Rosa. Ela ou chegar em São Paulo antes do inverno. Não dá para ter os dois. O coração de Esperança parou de bater por um segundo inteiro. Escolher. Essa era a palavra mais assustadora do mundo todo. Quando os adultos tinham que escolher, crianças como ela sempre perdiam. Ela lembrou da última vez que alguém teve que escolher. Foi quando o pai ficou doente com a febre. O doutor tinha dito que alguém precisava cuidar do pai, mas alguém também precisava trabalhar na roça. A mãe escolheu ficar com o pai. A plantação morreu e depois o pai morreu também. E aí o Antônio apareceu com as promessas dele de uma vida nova em São Paulo. Agora o Antônio estava fazendo a mãe escolher de novo. A carroça balançou para um lado quando passaram por uma pedra grande. O passarinho de madeira de Esperança. Ele caiu das mãos dela e bateu no chão da carroça. Ela se arrastou atrás dele, mas a carroça deu outro solavanco e mandou ela direto na parede lateral. Que barulheira é essa aí atrás? A voz do Antônio ribombou como um trovão. Nada não! Esperança gritou rapidinho. Desculpa! Desculpa! Não me faz acelerar ainda mais. Antônio resmungou. Esperança achou o passarinho dela enfiado entre 2 sacos de farinha. Ela segurou ele bem forte e fechou os olhos. Na mente dela, conseguia ver o rosto do pai, gentil e carinhoso, contando histórias sobre passarinhos corajosos que achavam o caminho de casa, não importava o quão longe voassem. Mas isso não era uma história, e ela não era corajosa. Ela era só um peso sobre rodas, atrasando todo mundo, comendo comida que pertencia a pessoas mais fortes. Do lado de fora da carroça, ela conseguia ouvir o som de outras famílias se chamando, planejando onde parar para noite, compartilhando notícias e piadas. As vozes deles soavam felizes e cheias de esperança. Dentro da carroça dela só tinha o som das rodas rangendo, a respiração raivosa do Antônio e o silêncio triste da mãe. Esperança encostou o rosto no passarinho de madeira e fez um pedido nele, como o pai tinha ensinado. Ela pediu para ficar boa o suficiente, forte o suficiente, pequena o suficiente, para talvez o Antônio mudar de ideia. Talvez, se ela comesse ainda menos comida e caminhasse ainda mais quilômetros e nunca, nunca reclamasse de nada, ele veria que ela valia a pena ser mantida. Mas no fundo do coração, no lugar onde os sentimentos assustados viviam, Esperança estava começando a entender que alguns pedidos eram grandes demais para passarinhos de madeira carregarem. Segundo o historiador Dr. Roberto Mendes, especialista em migrações internas no Brasil do século XIX, era comum famílias abandonarem membros mais fracos durante as longas jornadas. A sobrevivência do grupo sempre vinha antes do indivíduo. Mas o que poucos sabem é que nessa época,
Várias tribos indígenas ainda mantinham seus territórios e costumes intactos no interior brasileiro. E entre esses povos existia uma lei não escrita que mudaria o destino de Esperança para sempre. A antropóloga doutora Marina Costa explica: para os povos indígenas, abandonar uma criança era impensável. Crianças eram vistas como presentes dos espíritos, sagradas por natureza. Mesmo crianças de outras tribos ou até inimigas eram frequentemente adotadas. E foi exatamente esse choque de culturas que estava prestes a acontecer. O córrego brilhava como diamante sob o sol da manhã e, por um momento, Esperança esqueceu de ter medo. Ela não via uma água tão limpa e bonita desde que tinham saído de casa. Peixes nadavam na parte rasa e as árvores ofereciam uma sombra que parecia fresca como igreja no domingo. Todo mundo para fora, Antônio anunciou, pulando do assento do condutor. Os cavalos precisam de água e descanso. Esperança desceu da carroça com cuidado, os pés descalços encontrando o chão arenoso. As outras carroças do grupo já tinham desaparecido atrás da próxima colina, as nuvens de poeira ficando cada vez menores. Ela queria perguntar por que não estavam seguindo as outras famílias, mas fazer perguntas sempre deixava o Antônio bravo. A mãe estava se movendo devagar hoje, como se cada passo doesse nos ossos. O rosto dela estava pálido como leite e ela ficava apertando a mão na testa, como se estivesse tentando empurrar uma dor de cabeça ruim para longe. Esperança, minha filha. A mãe chamou com uma voz que soava estranha e trêmula. Vem cá. Algo gelado agarrou o estômago de Esperança e apertou bem forte. A mãe só usava essa voz para coisas sérias, tipo quando o pai estava morrendo ou quando tiveram que vender a última vaca para conseguir dinheiro da viagem. Ela caminhou até onde a mãe estava parada, perto da roda da carroça. O Antônio estava soltando os cavalos, os movimentos dele rápidos e nervosos, como se estivesse bravo com alguma coisa. Senta aqui do meu lado, a mãe disse, dando tapinhas, num tronco caído. Esperança sentou, o passarinho de madeira apertado nas duas mãos. De perto, conseguia ver que os olhos da mãe estavam vermelhos e molhados, como se ela tivesse chorado ou estivesse prestes a começar. Você lembra do que eu te ensinei sobre seguir a estrela do norte? A mãe perguntou. Lembro, sim, senhora. As palavras saíram num sussurro. Ela mostra o caminho de casa. Isso mesmo. E você lembra da história da família Henrique? As pessoas boas com a fazenda grande que precisam de ajuda com as crianças deles? Esperança acenou com a cabeça, embora a garganta dela parecesse estar se fechando. Ela lembrava da história porque a mãe tinha contado 3 vezes na última semana. Os Henrique moravam 2 dias ao norte dali e estavam procurando uma menina para ajudar com cozinha, limpeza e cuidar dos pequenos. Bom, minha filha, a gente tem pensado... A voz da mãe rachou como um prato quebrado. A carroça está muito pesada e a gente está andando muito devagar. Eu posso caminhar mais, Esperança disse rapidamente. Posso caminhar o dia inteiro. E nunca reclamar, eu prometo. Ah, docinho! A mãe esticou a mão, como se quisesse tocar o rosto de Esperança. Mas depois puxou a mão de volta. Não é sobre caminhar, é sobre o que é melhor para todo mundo. O Antônio apareceu do lado deles, carregando uma trouxa pequena amarrada com corda. Esperança reconheceu o vestido extra dela, aparecendo por baixo do pano, junto com a boneca de palha e o que parecia comida embrulhada em papel pardo. Os Henriques são gente boa, ele disse sem olhar para nenhuma das duas. Eles vão te tratar direito, te dar trabalho para fazer, comida para comer, melhor do que a gente pode oferecer. O sentimento gelado no estômago de Esperança se espalhou pelo corpo dela inteiro como água de gelo. Vocês vão me deixar aqui? Não é deixar, a mãe disse rapidamente. É te levar para um lugar melhor. Um lugar onde você vai ser querida e precisada. E eu sou querida aqui. Esperança pulou do tronco, o passarinho de madeira caindo na terra.
Eu posso ficar melhor, posso comer menos e caminhar mais rápido e carregar coisas pesadas e nunca chorar nem uma vez. O Antônio balançou a cabeça. Não é sobre ficar melhor, menina. É sobre sobrevivência. Cada quilo naquela carroça importa. Cada boca para alimentar importa. Você é velha o suficiente para entender. Mas Esperança não entendia. Não mesmo. Tudo o que ela sabia era que as pessoas que deveriam amá-la para sempre estavam empacotando as coisas dela, como se ela fosse um casaco velho, que não precisavam mais. Mamãe? Ela olhou nos olhos da mãe procurando algum sinal de que isso tudo era uma piada terrível. Mamãe, por favor, não me faz ir. O rosto da mãe desabou como papel molhado. Me desculpa, minha filha, me desculpa tanto, tanto, mas os Henrique vão cuidar bem de você. E talvez, quando a gente se estabelecer em São Paulo, a gente possa mandar te buscar. Era mentira, e todos eles sabiam. São Paulo ficava a milhares de quilômetros de distância e gente pobre não mandava buscar ninguém. O Antônio entregou a trouxa para a Esperança. Segue o córrego para o norte por 2 dias. Fica perto da água para não se perder. A casa dos Henrique é a casa branca grande com um celeiro vermelho. Não tem como errar. Esperança pegou a trouxa porque não sabia o que mais fazer. As mãos dela estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar a corda. Seja boazinha, a mãe sussurrou. E depois se virou e subiu de volta na carroça. O Antônio amarrou os cavalos sem falar mais nada. O córrego continuava brilhando, e os passarinhos continuavam cantando, e os peixes continuavam nadando como se nada importante estivesse acontecendo. Quando a carroça começou a se mover, Esperança correu do lado dela por alguns passos. Mamãe, mamãe, eu vou ser tão boa. Eu prometo que vou ser a melhor menina do mundo inteiro. Mas a carroça não parou. As rodas continuaram girando e os cavalos continuaram andando. E logo tudo que ela conseguia ver era poeira no ar como um fantasma. Esperança ficou parada perto do córrego, segurando a trouxa dela e olhando para o lugar onde a família dela tinha desaparecido. Ela esperou eles voltarem, perceberem que tinham cometido um erro terrível, lembrarem que ela pertencia com eles. Mas o sol se moveu pelo céu e as sombras ficaram mais compridas e ninguém voltou para ela. Finalmente, quando o ar começou a esfriar e os grilos começaram as músicas noturnas deles, Esperança entendeu que estava verdadeiramente sozinha. Ela pegou o passarinho de madeira do chão onde tinha caído e limpou a terra dele. Bom papai, ela sussurrou para ele, acho que agora somos só eu e você mesmo. O córrego balbuciava e ria, enquanto corria para o norte em direção à casa dos Henrique, em direção a pessoas que talvez a quisessem ou talvez não, em direção a um futuro que pertencia a todo mundo, menos a garotinha que teria que viver ele. O barulho de aviso da cascavel congelou o sangue de Esperança quando ela esticou a mão para as frutas silvestres no 4º dia sozinha. Ela tinha estado se arrastando de mãos e joelhos, fraca demais para ficar de pé direito, quando os dedinhos dela quase encostaram na cobra enrolada, se escondendo embaixo do arbusto espinhoso. O corpo da cobra tinha padrões de diamante e era grosso como o braço dela, a cabeça triangular levantada e pronta para atacar. Esperança ficou perfeitamente parada, lembrando dos ensinamentos do pai sobre ficar calma perto de criaturas perigosas. O estômago dela se contraía com uma fome tão feroz que deixava ela tonta. As poucas frutas que ela tinha conseguido achar ontem tinham deixado ela enjoada, mas ela não sabia quais eram seguras para comer. Tudo parecia igual nesse mar infinito de grama e árvores espalhadas. O córrego tinha ficado menor. Mal um fiozinho. Agora, e ela nem tinha mais certeza se ainda estava indo para o norte. A cobra devagar desenrolou e rastejou para a grama alta. Esperança desabou para trás, o coração dela batendo como um pica-pau contra as costelas. Lágrimas vazaram dos olhos dela,
mas ela estava desidratada demais para chorar de verdade. Os lábios estavam rachados e sangrando, e a língua parecia... Lixa na boca, papai! Ela sussurrou para o passarinho de madeira, tremendo na mão dela. Acho que não consigo mais fazer isso. Uma sombra passou por cima da cabeça. Esperança olhou para cima e viu urubus voando em círculos preguiçosos no céu azul. Ela tinha visto bichos mortos suficientes na estrada para saber o que aqueles pássaros pretos significavam. Eles estavam esperando ela parar de se mover, parar de respirar, parar de ser um problema para qualquer pessoa. Talvez fosse mais fácil. Talvez todo mundo ficasse mais feliz se ela simplesmente ficasse ali e virasse parte da grama do campo. A mãe não teria que se preocupar com ela nunca mais. O Antônio não teria que dividir a comida dele ou atrasar a carroça. O mundo continuaria girando sem Esperança Silva, ocupando espaço nele. Mas aí a voz do pai pareceu sussurrar no vento. Você é mais forte do que imagina, passarinho pequeno. Esperança se forçou a sentar. A visão dela rodopiou com pontos pretos, mas ela cerrou os dentes e se recusou a cair. Ela tinha que continuar se mexendo. Não porque alguém estava esperando por ela, mas porque desistir parecia provar que o Antônio estava certo sobre ela ser inútil. Ela cambaleou para ficar de pé e deu 3 passos trêmulos antes das pernas cederem. Quando bateu no chão com força, o passarinho de madeira do pai voou da mão dela e caiu na direção do córrego. Não! Esperança se jogou para frente, mas os movimentos dela estavam desajeitados e lentos. O passarinho bateu na água com um pequeno splash e imediatamente começou a flutuar córrego abaixo. Dessa vez, as lágrimas vieram quentes e rápidas. Aquele passarinho de madeira era a última peça do pai que ela tinha. Era a prova de que alguém, uma vez, a amou o suficiente para esculpir alguma coisa bonita só para ela. Sem ele, ela verdadeiramente não tinha nada. Esperança se arrastou até a beira da água e enfiou o braço inteiro, tentando desesperadamente alcançar o passarinho enquanto ele rodopiava na correnteza. A água estava fria e se movia mais rápido do que parecia. O presente do pai desapareceu numa curva, perdido para sempre. Ela apertou o rosto no barranco lamacento e soluçou até o peito doer. O choro deixou ela ainda mais com sede, mas não conseguia parar. Todo o medo e a solidão e a fome bateram nela como uma enchente repentina. Quando as lágrimas finalmente pararam, Esperança ficou deitada, imóvel perto do córrego, olhando as nuvens passarem pelo céu. Uma parte dela queria ficar bem ali e deixar os urubus fazerem o que quisessem. Mas outra parte, uma parte teimosa e brava, que soava como o pai, se recusava a desistir. Ela juntou água nas mãos e bebeu, mesmo tendo gosto de lama. Depois se forçou a ficar de pé de novo. As pernas tremiam como potrinhos recém-nascidos, mas aguentaram o peso dela. Um coiote uivou em algum lugar na distância e Esperança estremeceu. Ela tinha ouvido histórias sobre animais selvagens que caçavam de noite, histórias sobre crianças que se perderam e nunca mais foram vistas. Mas o sol estava ficando baixo, pintando o campo de dourado e laranja, e ela precisava achar abrigo antes da escuridão cair. Ela avistou um monte de pedras uns 50 metros de distância. Não era muito, mas podia dar alguma proteção do vento e dos predadores. Cada passo parecia caminhar na lama grossa, mas Esperança continuou se mexendo. Quando chegou nas pedras, o pé dela se enroscou num buraco de preá. Ela tropeçou para frente, raspando os joelhos e as palmas das mãos na pedra áspera. Sangue fresco se misturou com a terra já grudada na pele. Esperança se encolheu entre 2 pedras grandes quando as primeiras estrelas apareceram no céu. A pedra ainda segurava o calor do dia, mas ela sabia que a noite ia ser fria. Ela puxou o vestido rasgado bem apertado em volta das pernas e tentou se fazer o menor possível. Em algum lugar na escuridão, uma coruja chamou. Depois outra respondeu.
de uma direção diferente. Os sons deviam ter sido assustadores, mas em vez disso fizeram Esperança se sentir menos sozinha. Até as criaturas selvagens tinham famílias, tinham outros que respondiam para eles na noite. Eu ainda estou aqui, ela sussurrou para as estrelas, a voz mal audível. Ainda estou lutando. Mas quando o cansaço puxou ela para o sono, Esperança se perguntou quanta luta ainda tinha no corpinho pequeno dela. Amanhã traria novos perigos, novos testes de sobrevivência, e ela enfrentaria eles completamente sozinha, sem nada além da própria vontade teimosa para mantê-la viva. O vento do campo carregava o cheiro de sálvia e alguma outra coisa, alguma coisa que cheirava a esperança, embora a Esperança estivesse cansada demais para reconhecer ainda. Flecha Veloz tinha estado seguindo a matilha de lobos por 3 dias, quando o rastro deles levou ele a alguma coisa inesperada. Os lobos estavam caçando um veado ferido, e Flecha Veloz precisava saber se eles estavam se movendo para mais perto do território da tribo dele. Lobos significavam perigo para crianças e cavalos, mas também significavam que os veados estavam migrando, o que podia indicar boa caça pela frente. Ele se agachou perto do monte de pedras, estudando o chão atrás de pegadas e fezes, quando captou um cheiro que não pertencia ali. O cheiro doce e azedo de doença misturado com alguma outra coisa, alguma coisa humana. Flecha Veloz seguiu o nariz dele ao redor da pedra e achou ela. A criança branca estava encolhida entre 2 pedras como um animalzinho pequeno procurando abrigo. O cabelo loiro dela estava emaranhado com terra e lágrimas secas, e a pele pálida estava queimada de vermelho pelo sol. Ela respirava em golfadas rápidas e rasas que falavam para ele que a febre tinha tomado conta. Em todos os seus 25 invernos, Flecha Veloz nunca tinha visto nada igual. Crianças brancas não sobreviviam sozinhas no campo. Elas não sabiam como achar água ou que plantas eram seguras para comer. Elas certamente não viajavam tão longe das estradas de carroça sem cavalos ou adultos. Mas ali ela estava. Flecha Veloz estudou a área ao redor das pedras, lendo a história escrita em terra revirada e grama quebrada. A criança tinha estado ali por pelo menos 1 dia e uma noite inteiros. Antes disso, o rastro dela levava de volta ao córrego, onde ele podia ver os sinais das lutas dela, lugares onde ela tinha caído, marcas onde ela tinha se arrastado quando caminhar virou impossível. Mais intrigante eram os rastros de carroça que ele tinha visto antes, levando oeste em direção a São Paulo. Eles eram velhos o suficiente para combinar com a linha de tempo, de quando essa criança tinha começado a jornada solitária dela. Mas os rastros de carroça levavam para longe de onde ela tinha sido achada, não em direção a ela. Flecha Veloz se ajoelhou perto da menina dormindo e pôs a mão perto da boca dela, sentindo pela respiração. Veio morna, mas irregular, contra a palma. A pele dela queimava com febre, mas ela estava viva, mal, mas viva. Entre o povo dele, crianças eram presentes sagrados do grande espírito. Até crianças inimigas eram frequentemente adotadas em vez de mortas, porque todas as crianças carregavam o futuro nos corpos pequenos delas, mas isso era diferente. Essa criança pertencia ao mundo branco que não tinha lugar para os jeitos Comanche. Se ele ajudasse ela, enfrentaria perguntas da tribo, dele que não tinha certeza se conseguia responder. Por que arriscar a segurança deles por uma criança branca? Por que trazer problema para o acampamento pacífico deles? O tio dele, urso em pé, já resmungava sobre a tendência do Flecha Veloz de ajudar bichos feridos, em vez de deixar eles para os urubus. Mas se ele deixasse ela aqui, ela estaria morta antes do próximo nascer do sol. A criança se mexeu, os olhos dela tremulando abertos para fixar no rosto dele. Flecha Veloz esperava gritos. A maioria das crianças brancas eram ensinadas que índios eram monstros que comiam garotinhas no café da manhã. Em vez disso,
Ela sussurrou alguma coisa que o surpreendeu. Você é real ou eu tô sonhando? Flecha Veloz tinha aprendido português de comerciantes e missionários ao longo dos anos. A língua parecia desajeitada na boca dele, comparada com os sons fluentes do Comanche. Mas ele conseguia falar bem o suficiente. Eu sou real, ele disse baixinho. Os olhos da menina eram azuis brilhantes como o céu de inverno, mas eles guardavam uma tristeza velha que não pertencia numa cara tão jovem. Meu nome é Esperança, ela disse, como se testasse se ele se importaria com essas coisas. Eu me chamo Flecha Veloz. Ele estudou ela cuidadosamente, notando o jeito que ela se segurava, pronta para correr ou se esconder, mesmo claramente não tendo força para nenhum dos dois. Onde está sua família, pequena? Alguma coisa passou pela cara da criança, dor mais funda que os ferimentos físicos. Eles me deixaram, ela disse simplesmente. Falaram que eu estava atrasando eles. As palavras bateram em Flecha Veloz como um soco físico. Entre os Comanche, abandonar uma criança era impensável, mesmo durante os invernos mais duros, quando comida era pouca e a tribo tinha que se mover rápido para sobreviver. Crianças eram protegidas acima de tudo. A ideia de deixar uma para trás era tão estranha que revirou o estômago dele. Eles te deixaram de propósito. Ele perguntou, precisando ter certeza de que entendeu certo. Esperança acenou com a cabeça, depois imediatamente pareceu se arrepender do movimento quando deixou ela tonta. O Antônio, esse é meu padrasto. Ele disse que a carroça estava muito pesada, que eu comia muita comida e andava muito devagar. A voz dela era casual, como se ela tivesse aceito essa explicação completamente. Flecha Veloz sentiu raiva acender no peito, não da criança, mas dos adultos que tinham falhado com ela tão completamente. Como qualquer pessoa crescida podia olhar para essa criaturinha pequena e vulnerável e decidir que ela era descartável. Ele puxou a bolsa de água do cinto e segurou nos lábios rachados dela. Bebe devagar, ele instruiu. Esperança obedeceu, tomando goles pequenos que pareciam trazer alguma vida de volta para o rosto pálido. Quando ela tinha bebido o suficiente, Flecha Veloz se sentou nos calcanhares e considerou as opções. Levar ela para a tribo dele criaria complicações. A cavalaria frequentemente seguia crianças brancas perdidas, e soldados significavam problema para todo mundo. Mas deixar ela aqui significava morte certa, e Flecha Veloz descobriu que não conseguia viver com essa escolha. Você sabe andar a cavalo? Ele perguntou. Um pouquinho, Esperança disse esperançosa. Meu pai me ensinou antes dele morrer. Flecha Veloz tomou a decisão. Ele levantou a criança cuidadosamente, surpreso com o quão pouco ela pesava, e acomodou ela contra o peito. Ela parecia frágil como um passarinho bebê, toda ossos ocos e coração acelerado. Enquanto ele carregava ela em direção ao cavalo, Esperança falou de novo, a voz abafada contra a camisa dele. Por que você está me ajudando? Eu sou só um peso. A pergunta parou Flecha Veloz no meio do caminho. Ele olhou para baixo para o rostinho pequeno espiando para ele, vendo a confusão genuína ali. Essa criança verdadeiramente acreditava que não valia nada, que a vida dela não tinha valor além do que ela podia dar para os outros. Pequena, ele disse gentilmente, meu povo acredita que quando os espíritos mandam alguma coisa inesperada para a gente, geralmente é porque a gente precisa, mesmo se não entende por que ainda. Esperança considerou isso enquanto ele ajudou ela a subir no cavalo e montou atrás dela. E se os espíritos erraram? Ela perguntou. Flecha Veloz guiou o cavalo em direção às colinas distantes onde a tribo dele estava acampada. Os espíritos não erram, ele disse firme, mas às vezes demora um tempo para a gente entender os presentes deles. Enquanto eles cavalgavam pela escuridão que chegava, Flecha Veloz se perguntou que presente essa criancinha perdida podia representar.
Tudo o que ele sabia com certeza era que achar ela tinha mudado alguma coisa no peito dele, tinha acordado um instinto protetor que ele não sentia desde a irmã mais nova nascer. Atrás deles, os urubus voaram uma vez mais antes de se dispersar, desapontados. O banquete deles teria que esperar por outro dia. O canto estranho acordou ela primeiro. Os olhos de Esperança se abriram para couro de búfalo pintado acima da cabeça, decorado com símbolos vermelhos e azuis que pareciam dançar na luz do fogo. Tremulante, o ar cheirava a sálvia e fumaça de madeira, nada como a lona mofada da carroça da família. Vozes a cercavam, palavras suaves e musicais numa língua que fluía como água sobre pedras. A garganta dela parecia lixa, mas quando tentou se sentar, mãos gentis empurraram ela de volta. Um rosto de mulher apareceu acima dela, pele bronze, marcada com pontinhos azuis pequenos ao longo das maçãs do rosto. O cabelo escuro estava trançado com contas coloridas e penas brancas que captavam a luz. Água. Esperança sussurrou. A mulher sorriu e levantou uma tigela de madeira para os lábios dela. O líquido estava morno e tinha gosto de ervas que ela não conhecia, mas acalmou a garganta queimando. Enquanto bebia, as memórias vieram inundando de volta. O córrego, a febre, o homem de cabelo preto comprido que tinha achado ela. Obrigada, Esperança disse, a voz mal um grasnado. A mulher apontou para si mesma. Lua brilhante. Depois apontou para Esperança com sobrancelhas levantadas. Esperança. Ela fez uma pausa, lembrando das palavras duras do padrasto sobre o nome dela. Lua brilhante repetiu o nome cuidadosamente, depois falou na língua dela para alguém que Esperança não conseguia ver. Uma voz de homem respondeu de fora da tenda, e Lua brilhante acenou com satisfação. Flecha Veloz diz, você é acordada há 3 dias. Lua brilhante disse em português quebrado. Você muito doente, passarinho pequeno. 3 dias. Esperança tentou lembrar, mas tudo depois de ver o rosto do Flecha Veloz estava nebuloso. Onde eu tô? Lugar seguro, Lua brilhante disse simplesmente. Lugar de cura. Como se chamado pela conversa deles, Flecha Veloz se abaixou pela entrada. Da tenda, na luz do fogo, ele parecia diferente do que Esperança lembrava. Mais jovem, com olhos gentis que estudavam o rosto dela com preocupação, ele carregava alguma coisa nas mãos, e quando se ajoelhou perto dela, Esperança ofegou. Era o passarinho de madeira do pai, o que tinha caído no córrego. Mas como isso era possível? Você achou? Ela respirou, estendendo a mão para os dedos, tremendo para a figura esculpida. Córrego devolveu, Flecha Veloz disse em português cuidadoso. Às vezes, coisas perdidas acham o caminho de casa quando estão prontas. Esperança virou o passarinho nas mãos. A tinta azul tinha ido embora, lavada pela água, mas a madeira lisa parecia quente e familiar. Meu pai fez isso para mim antes. Dele morrer, Flecha Veloz e Lua Brilhante trocaram um olhar. Seu pai está no mundo dos espíritos? Lua Brilhante perguntou gentilmente. Esperança acenou, surpresa de descobrir que falar sobre isso não doía tanto quanto costumava. A febre levou ele no inverno passado. Aí a mamãe casou com o Antônio e ele disse que eu era problema demais para manter. Esse Antônio, Flecha Veloz disse devagar, ele foi quem te deixou no córrego? Ele disse que a carroça estava muito pesada. As palavras saíram naturalmente, mas a expressão do Flecha Veloz escureceu. Lua Brilhante disse alguma coisa áspera na língua deles, e Flecha Veloz respondeu com o que soava como concordância. Eles falaram de um lado para o outro por vários minutos enquanto Esperança escutava o fluxo musical das palavras. Nós não entendemos jeitos de gente branca, Lua Brilhante disse finalmente. Crianças são presentes dos espíritos. Elas são sagradas. Sagrada. Esperança nunca tinha ouvido ela mesma sendo descrita assim antes. No mundo dela, crianças
Eram responsabilidades, pesos, para serem alimentados e vestidos e ensinados comportamento adequado. A ideia de que ela podia ser sagrada parecia impossível. Mas eu nem sou uma criança boa, ela disse. Eu como muita comida e não consigo andar tão rápido quanto todo mundo. E choro demais e... Para. A voz do Flecha Veloz era firme, mas gentil. Quem te disse essas coisas? O Antônio. E às vezes, a mamãe, quando ela achava que eu não estava escutando, a voz de Esperança ficou menor. Eles não estavam errados. Eu sei que sou problema demais. Flecha Veloz ficou quieto por um longo momento, estudando o rosto dela. Quando falou de novo, as palavras eram cuidadosas e claras. No jeito de pensar do meu povo, não existe tal coisa como problema demais quando se trata de crianças. Crianças são o futuro caminhando entre nós. Elas carregam o amanhã nos corações. Esperança nunca tinha ouvido nada assim antes. No mundo dela, crianças deviam ser quietas, obedientes e gratas por qualquer migalha de atenção que recebessem. A ideia de que ela podia ser valiosa, simplesmente por existir, era mais difícil de aceitar que remédio. Você gostaria de ver nosso acampamento? Lua Brilhante perguntou. Você tem dormido por muitos dias. O sol e ar fresco vão ajudar você a ficar forte de novo. Esperança acenou, embora as pernas dela se sentissem bambas quando Lua Brilhante ajudou ela a ficar de pé. Alguém tinha vestido ela em roupas de couro macio, em vez do vestido de chita, rasgado. O couro era decorado com continhas pequenas em padrões que pareciam flores e pássaros. Do lado de fora da tenda, o mundo era completamente diferente de qualquer coisa que Esperança tinha visto. Casas de couro de búfalo pontilhavam a pastagem num círculo áspero, cada uma pintada com símbolos e desenhos diferentes. Mulheres trabalhavam ao redor de fogueiras de cozinha, cuidando de panelas borbulhantes que cheiravam delicioso. Crianças corriam entre as tendas, brincando jogos com aros e varas, as risadas deles se misturando com os sons de cavalos e cachorros. Mas o que mais impressionou Esperança foi como os adultos olhavam para as crianças. Não tinha impaciência nos olhos deles, nem irritação quando um menino pequeno derrubou sem querer um pote de água, ou quando os gritos animados de uma menina interromperam conversa de adulto. Em vez disso, havia diversão, carinho e alguma coisa que parecia orgulho. Vem, Lua Brilhante disse, pegando a mão de Esperança. Você precisa comer comida de verdade agora, não só caldo de cura. Eles caminharam em direção ao fogo maior, onde várias mulheres estavam preparando o que parecia uma festa. Esperança esperava se sentir fora de lugar, ter todo mundo olhando para ela com suspeita ou medo. Em vez disso, as mulheres sorriram e falaram palavras acolhedoras na língua deles, gesticulando para ela sentar numa pele de búfalo macia. Uma mulher, o cabelo grisalho, ofereceu para Esperança um pedaço de carne assada que tinha gosto melhor que qualquer coisa que ela lembrava de comer. Outra trouxe frutas doces misturadas com alguma coisa que podia ser mel. Elas gostam de você, Flecha Veloz disse, se acomodando perto dela. Estrela da Manhã diz que você tem olhos corajosos. Água Ridente acha que você foi mandada pelos espíritos para trazer boa sorte para nós. Mas eu não trago boa sorte, Esperança protestou. Eu trago problema. Pergunta para qualquer um. Estamos perguntando para você, Flecha Veloz disse simplesmente. O que você acha que traz? A pergunta pegou ela desprevenida. Ninguém nunca tinha perguntado a opinião dela sobre si mesma antes. Adultos diziam para as crianças o que elas eram. Boas ou ruins, úteis ou problemáticas, queridas ou indesejadas. A ideia de que ela podia ter alguma voz em definir a si mesma era surpreendente. Eu não sei, ela admitiu. Então nós vamos ajudar você a aprender, Lua Brilhante disse. Mas primeiro,
você precisa prometer uma coisa para nós. Esperança ficou tensa, esperando condições e regras e expectativas que ela inevitavelmente falharia em cumprir. Promete para nós que você vai tentar se ver através dos nossos olhos, não através dos olhos de pessoas que não conseguiam reconhecer um presente quando foi dado para eles. Enquanto o sol se punha sobre o campo e as fogueiras pintavam tudo em luz dourada e quente, Esperança fez uma promessa que não tinha certeza se conseguia cumprir. Mas pela primeira vez na vida, ela estava cercada por pessoas que pareciam acreditar que ela valia o esforço de tentar. Hoje você aprendeu a desaparecer, Flecha Veloz anunciou, levando Esperança para longe do acampamento enquanto o amanhecer pintava o céu de rosa e laranja. Ela tinha estado com a tribo por 2 semanas agora, ficando mais forte a cada dia sob o cuidado da lua brilhante e a comida nutritiva que as mulheres preparavam. As roupas serviam melhor, as bochechas tinham se enchido e a dor constante da fome tinha virado memória. Mas essa manhã parecia diferente, com propósito de um jeito que fez o estômago dela tremer com animação nervosa. Desaparecer? Esperança? Perguntou, correndo para acompanhar as passadas longas dele pela grama alta. A habilidade mais importante para a sobrevivência, Flecha Veloz disse. Não lutar, não correr, virar invisível quando você precisa. Eles pararam numa clareira pontilhada com flores silvestres e pedras espalhadas. Para a Esperança, parecia campo, vazio. Mas Flecha Veloz estudou como um mapa escrito numa língua que só ele conseguia ler. Vê aquele gavião voando em círculos acima da gente? Ele apontou para um pássaro pegando as correntes de ar da manhã. Agora ele vê 2 humanos caminhando no aberto. Mas olha, Flecha Veloz se agachou baixo e se moveu em direção a um monte de arbustos, o corpo dele fluindo como água sobre pedras. Mesmo Esperança olhando cuidadosamente, ela perdeu de vista ele em questão de momentos. O gavião continuou os círculos preguiçosos, não mostrando sinal de alarme. Como você fez isso? Ela chamou baixinho, a voz dele veio de algum lugar que ela não conseguia localizar. Eu virei parte do que já estava aqui, em vez de lutar contra. Sua vez, mas eu não sei como. Para de pensar sobre o que você não sabe. A voz invisível dele interrompeu. Pensa sobre o que você sabe. Você é pequena, quieta, boa em notar coisas. Esses são presentes, não problemas. Esperança olhou ao redor da clareira, tentando ver do jeito que Flecha Veloz podia. Ali, um pedaço de grama alta perto de umas pedras, com sombras que podiam esconder uma pessoa pequena. Ela se abaixou de mãos e joelhos e se arrastou em direção a ele, se movendo devagar e tentando perturbar o mínimo possível. Melhor. E a voz do Flecha Veloz disse, embora ela ainda não conseguisse ver ele. Mas você está pensando demais. Deixa seu corpo lembrar como ser quieta. Você já sabe isso. Você praticou por anos na carroça do seu padrasto. As palavras bateram nela como uma revelação. Ela tinha praticado ser invisível, tentando ocupar o menor espaço possível, se movendo silenciosamente para evitar a raiva do Antônio. Habilidades que ela tinha aprendido da sobrevivência podiam virar ferramentas para um tipo diferente de vida. Ela se acomodou na grama e deixou a respiração ficar lenta, do jeito que costumava quando precisava virar imperceptível. O mundo ao redor dela pareceu mudar e se acomodar, aceitando a presença dela como parte de si mesmo. Desculpa interromper vocês bem aqui, mas se vocês estão gostando dessa história até agora, por favor considerem se inscrever no nosso canal para que possam aproveitar muitas mais no futuro. E a propósito, não hesitem em curtir o vídeo também e nos deixem saber os pensamentos de vocês nos comentários. Agora, aproveitem o resto da história. O gavião acima deles voou em círculos mais uma vez. Depois, voou embora em direção às colinas distantes. Bom, Flecha Veloz disse, se materializando de trás de uma pedra que ela teria jurado que estava vazia.
Muito bom. Agora vem a lição mais difícil. Mais difícil que desaparecer? Muito mais difícil. A expressão dele ficou séria. Aprender a reaparecer quando você escolhe, não quando outra pessoa decide que você vale a pena ser vista. Eles passaram a manhã praticando o que Flecha Veloz chamava de caminhar nas sombras, se mover por terrenos diferentes, sem deixar rastros óbvios, usar cobertura natural, ler a paisagem procurando por esconderijos e rotas de fuga. Mas, entre as lições, ele fazia perguntas que pareciam não ter nada a ver com habilidades. De sobrevivência. Quando você morava com sua família, você já falava seus pensamentos verdadeiros? Eu tentava ficar quieta na maior parte do tempo. Mas quando você falava, o que acontecia? Esperança considerou isso. O Antônio ficava bravo se eu pedia coisas. A mamãe ficava triste se eu falava sobre o papai. Então eu aprendi o que não falar. E o que você queria falar? A pergunta abriu alguma coisa no peito dela, uma enchente de palavras e sentimentos que ela tinha mantido trancados por tanto tempo que quase tinha esquecido que existiam. Eu queria perguntar por que o papai tinha que morrer. Queria falar para mamãe que eu sentia falta da nossa casa velha. Queria dizer que eu estava com medo de ir para São Paulo e que eu não entendia por que o Antônio me odiava tanto. E que às vezes eu sonhava que o papai voltava e tudo ficava do jeito que era antes. Flecha Veloz acenou como se isso fizesse perfeito sentido. Essas são palavras importantes, palavras que precisavam ser faladas. Mas elas teriam deixado todo mundo chateado. Às vezes, as palavras mais importantes deixam as pessoas chateadas. Isso não significa que não deviam ser ditas. Eles tinham achado o caminho para um córrego pequeno, onde Flecha Veloz ensinou ela como atravessar água corrente sem perturbar a lama ou deixar pegadas nas margens. A lição exigia equilíbrio cuidadoso e paciência, colocando cada pé precisamente enquanto lia a corrente e a profundidade. Por que você está me ensinando isso? Esperança perguntou, enquanto eles sentavam na margem oposta, dividindo carne, seca e frutas silvestres que Lua Brilhante tinha empacotado para eles. Porque conhecimento é poder, Flecha Veloz disse. Quanto mais você sabe sobre sobreviver sozinha, mais escolhas você tem. Escolhas são liberdade. Mas eu sou só uma criança. Crianças não conseguem escolher coisas, diz quem? A pergunta era tão simples que era surpreendente. Diz todo mundo. Adultos tomam decisões para as crianças porque crianças não sabem o suficiente. Você acha que sabe o suficiente para escolher se quer ser tratada com gentileza ou crueldade? Bom, sim. Você sabe o suficiente para escolher se quer comer quando está com fome? Claro. Você sabe o suficiente para escolher se quer viver com pessoas que te veem como um presente ou pessoas que te veem como um peso? Esperança ficou quieta por um longo momento, olhando a água fluir sobre pedras lisas. Acho que sim. Então você sabe o suficiente para fazer as escolhas que mais importam. Conforme o dia continuou, Flecha Veloz ensinou ela a identificar plantas comestíveis, ler sinais de clima no comportamento dos animais e achar água seguindo trilhas de caça. Mas tecido através de cada lição prática havia alguma coisa mais profunda, um jeito diferente de ver a si mesma e o lugar dela no mundo. Nos seus assentamentos brancos, ele disse enquanto eles observavam uma família de coelhos saindo da toca para se alimentar na luz da tarde. Quem decide o valor de uma pessoa? Pessoas importantes, eu acho. Pessoas com dinheiro, ou terra, ou educação. E o que faz eles qualificados para julgar? Esperança nunca tinha considerado isso antes. Eles só são, porque são bem-sucedidos. Bem-sucedidos em quê? Em ser importantes. Flecha. Veloz sorriu. Isso é pensamento circular, pequena. Eles são importantes porque são bem-sucedidos. E são bem-sucedidos porque são importantes. Mas, e se importância e valor são coisas diferentes? Ele apontou para os coelhos.
que estavam ensinando os filhotes onde achar a grama mais doce. A mãe coelho não é importante no jeito de pensar do seu mundo. Ela não possui terra, não tem dinheiro, não tem título, mas ela sabe coisas que mantêm a família viva. Ela tem valor que não pode ser medido por padrões humanos. Então, valor vem do que você sabe, do que você pode fazer. Valor vem de estar viva, Flecha Veloz disse simplesmente. Todo o resto, conhecimento, habilidades, conquistas, essas são presentes que você dá para o mundo, mas seu valor existe antes de você dar qualquer coisa. Enquanto eles caminhavam de volta para o acampamento, Esperança sentiu alguma coisa mudando dentro da compreensão dela sobre si mesma. Por 9 anos ela tinha acreditado que o valor dela vinha de ser útil, de não causar problema, de ganhar o direito de existir através de bom comportamento. Mas Flecha Veloz e o povo dele pareciam acreditar que a existência dela em si era valiosa, que os pensamentos e sentimentos e sonhos dela importavam simplesmente porque eram dela. E se eu não for corajosa o suficiente para acreditar nisso? Ela perguntou quando as fogueiras do acampamento apareceram na vista. Então você pratica acreditar, Flecha Veloz disse. Do mesmo jeito que você pratica ficar invisível, um pouquinho de cada vez, até virar tão natural quanto respirar. Naquela noite, enquanto Esperança deitou nas peles de búfalo dela escutando os sons familiares do acampamento se acomodando para o sono, ela sussurrou uma pequena prática para si mesma. Eu importo porque estou viva. Meus pensamentos são importantes porque são meus. Eu tenho valor que ninguém pode tirar de mim. As palavras pareciam estranhas e poderosas, como feitiços mágicos que podiam mudar tudo se ela conseguisse aprender a acreditar completamente. Do lado de fora, o vento do campo carregava o cheiro de sálvia e chuva distante. E em algum lugar na escuridão, um pássaro noturno cantou uma música que soava quase como esperança. O trovão de 30 cavalos balançou o chão debaixo dos pés de Esperança como um terremoto feito de raiva e aço. Ela derrubou as frutas silvestres que tinha estado colhendo e correu em direção ao acampamento, o coração batendo tão rápido que doía. Atrás dela, nuvens de poeira subiam mais alto que árvores, e o som de metal chocalhando ficava mais alto a cada segundo. Flecha Veloz apareceu do lado dela como uma sombra, os braços fortes levantando ela para o cavalo sem quebrar o passo. Soldados, ele disse, a voz apertada como um arco esticado. Muitos soldados. O acampamento Comanche explodiu, em movimento. Mulheres agarraram crianças e pertences preciosos. Guerreiros alcançaram armas e cavalos pintados. Cachorros latiram avisos enquanto os mais velhos gritavam instruções em vozes que cortavam o caos como facas na manteiga. O estômago de Esperança se contorceu em nós. Ela tinha ouvido as crianças mais velhas sussurrarem sobre soldados de casaca azul que vinham levar crianças índias para escolas distantes, onde elas esqueciam as famílias para sempre. Mas ela nunca tinha imaginado que podiam vir atrás dela. Também, me esconde, ela sussurrou para o Flecha Veloz enquanto eles corriam entre as tendas. Por favor, não deixa eles me levarem de volta. A mandíbula do Flecha Veloz endureceu como pedra. Pequena coelha, algumas lutas não podem ser evitadas, mas elas podem ser vencidas. A cavalaria explodiu na vista como uma onda azul batendo contra a praia. Os cavalos deles bufaram e pisotearam, cansados de cavalgada dura, mas ainda perigosos. O capitão na frente tinha olhos como gelo de inverno e um bigode que tremeu quando ele falou. Atrás dele, cavalgavam soldados com rifles cruzados nas celas e expressões que diziam que esperavam um problema. Mas foi o homem cavalgando do lado do capitão que fez o sangue de Esperança virar frio. Antônio Santos se sentou direito na cela, apontando diretamente para ela com um dedo que tremeu de excitação. Ali ela tá! Essa é a menina Silva que eu falei que os selvagens tinham pego. A palavra selvagens bateu no ar como um tapa.
Vários guerreiros Comanche deram passos para frente, as mãos se movendo em direção às armas. A tensão esticou, apertada como uma corda prestes a estourar. Capitão Morrison, Esperança conseguia ver o nome costurado na jaqueta azul dele. Levantou uma mão para parar os soldados de sacar as armas. Com a outra mão, fez um gesto para os Comanche ficarem calmos. Ele era mais velho que a maioria dos homens dele, com cinza marcando o cabelo castanho e cicatrizes no rosto que falavam de muitas batalhas. Eu sou Capitão Morrison, da Polícia Militar. Ele gritou numa voz que carregou por todo o acampamento. Estamos aqui pela criança branca. Ninguém precisa se machucar se vocês cooperarem. Chefe Urso correndo, deu um passo para frente, magnífico no cocar de penas de águia e camisa de guerra. Pintada, embora tivesse passado dos 50 invernos, ele se movia com a graça de um homem muito mais jovem. Quando falou, o português dele era perfeito e afiado como uma lâmina. Capitão Morrison, vocês são bem-vindos para dar água para os cavalos e descansar os homens, mas não são bem-vindos para fazer exigências no meu acampamento. Os dois líderes se encararam como lobos, decidindo se iam lutar ou fugir. Ao redor deles, 30 soldados mexeram nos rifles, enquanto 60 guerreiros Comanche ficaram prontos para defender a casa deles. Acrepitou com o tipo de perigo que fazia pessoas espertas segurarem a respiração. Esperança desceu do cavalo do Flecha Veloz e caminhou devagar em direção ao centro do acampamento. Cada olho seguiu o movimento dela. Ela era só uma menina pequena, mas de algum jeito tinha virado a faísca que podia começar um fogo que queimaria tudo. Capitão Morrison, ela disse, a voz menor do que queria, mas clara o suficiente para todo mundo ouvir. Eu sou Esperança Silva. O capitão estudou ela com olhos afiados que não perdiam nada. Ele viu o cabelo trançado com penas tecidas, viu o vestido de couro decorado com contas e espinhos de porco-espinho, viu a pele queimada do sol e a confiança na postura, que não estava lá quando ela foi abandonada meses atrás. Senhorita Silva, ele disse cuidadosamente, seu padrasto aqui diz que você foi sequestrada por esses índios. Ele tem procurado por você por meses. Antônio empurrou o cavalo para mais perto, o rosto vermelho, com o esforço de parecer um pai preocupado. Esperança, minha filha, não tenha medo. Esses selvagens não podem machucar você mais. O exército do tio Sam está aqui para te levar para casa. Casa. A palavra ficou na boca de Esperança como uma pedra. Ela olhou ao redor do acampamento, que tinha virado mais casa para ela que qualquer lugar que já tinha morado. Viu o rosto preocupado da lua brilhante, a postura protetora do Flecha Veloz e as dezenas de pessoas que tinham feito lugar para ela, nos corações, sem pedir nada em troca. Senhor Santos, ela disse, usando o nome formal de propósito. Onde está minha mãe? A pergunta pareceu surpreender ele. Ele se mexeu na cela e olhou para o capitão Morrison antes de responder. Sua mãe. Ela ficou doente na estrada. A febre pegou ela, filha. É por isso que eu voltei para você. Família tem que ficar junta. Mas Esperança tinha passado meses aprendendo a ler rostos do jeito que Flecha Veloz lia rastros de animais. Ela viu a mentira se escondendo atrás dos olhos do Antônio como uma cobra na grama alta. Viu o jeito que a mão dele tremeu ligeiramente e como ele não conseguia bem encontrar o olhar dela. Você está mentindo, ela disse simplesmente. As palavras caíram no silêncio como pedras numa lagoa parada, mandando ondas de choque pelos dois grupos. O rosto do Antônio foi de vermelho para branco, para vermelho de novo. Agora veja bem, sua pequena... Basta! Capitão Morrison cortou ele com uma voz como chicotada. Ele se virou de volta para a Esperança com um novo interesse. O que faz você dizer que ele está mentindo, criança? Esperança respirou fundo, sentindo o gosto do momento que mudaria. Tudo. Ao redor dela, sentiu o peso de 60 vidas Comanche, dependendo das próximas palavras.
Atrás dela, sentiu a força de pessoas que tinham escolhido amá-la sem condições. Era isso. O momento quando ela salvaria a nova família ou assistiria a eles sofrerem por causa dela. Mas que verdade uma menina de 9 anos podia contar que faria soldados endurecidos acreditarem nela em vez da palavra de um homem branco? Porque ele foi quem me deixou para morrer. As palavras de esperança explodiram pelo acampamento como pólvora, deixando um silêncio tocante na esteira delas. Capitão Morrison ficou imóvel como pedra, enquanto a boca do Antônio Santos abriu e fechou como um peixe puxado da água. Isso é ridículo, Antônio gaguejou, a voz subindo mais aguda a cada palavra. Ela tem vivido com selvagens por meses. Eles encheram a cabeça dela de mentiras e veneno contra o próprio povo. Mas Capitão Morrison levantou a mão para o silêncio. Os olhos cinza nunca saindo do rosto de esperança. Em 20 anos de serviço, na fronteira, ele tinha aprendido a detectar verdade nos lugares mais improváveis. Alguma coisa no olhar firme dessa criança lembrou ele da própria filha lá em São Paulo. Se explique, senhorita Silva, ele disse baixinho. Esperança sentiu os joelhos tremendo, mas se forçou a ficar alta. Ao redor dela, podia sentir os guerreiros Comanche prontos para lutar e morrer por ela se necessário. O peso da confiança deles deu coragem que ela não sabia que possuía. Nós estávamos 3 dias depois do córrego do Salgueiro, quando nosso eixo da carroça quebrou. Ela começou, a voz ficando mais forte a cada palavra. O senhor Santos disse que estávamos atrasados por minha causa. Disse que eu comia muita comida e andava muito devagar e fazia a carroça muito pesada. Ela apontou diretamente para o Antônio, cujo rosto tinha ficado pálido como céu de inverno. Ele disse para minha mãe que tinham que escolher entre chegar em São Paulo ou me manter. Então me deixaram no córrego do algodão com 3 pedaços de biscoito duro e direções para achar a família Henrique. Mentiras! Antônio gritou, mas a voz dele rachou como gelo fino. A menina está confusa. Ela foi lavada de cérebro por esses pagãos. Capitão Morrison levantou a mão de novo, mas dessa vez o movimento foi afiado o suficiente para fazer vários soldados alcançarem as armas. Deixe ela terminar. O coração de Esperança bateu como tambores de guerra. Mas ela continuou. Minha mãe chorou quando disse tchau. Me disse para seguir a Estrela do Norte e que os Henrique me acolheriam se eu fosse boa o suficiente. Mas eu fiquei doente antes de achá-los. Tinha febre e não conseguia manter água no estômago, e eu teria morrido, se Flecha Veloz não tivesse me achado. Ela gesticulou em direção ao caçador Comanche alto, que ficou silencioso e orgulhoso perto do cavalo. Ele salvou minha vida quando minha própria família jogou ela fora. Antônio esporeou o cavalo para frente, o rosto contorcido com raiva desesperada. Você não pode acreditar numa criança sobre um homem branco crescido. Ela foi corrompida por viver com índios. Eles viraram ela contra o próprio povo. Mas Capitão Morrison estava estudando Antônio agora com a mesma atenção cuidadosa que tinha dado para a Esperança. Os olhos do capitão notaram os gestos nervosos do homem, o olhar em movimento e o jeito que suor se formou na testa dele, apesar da manhã fresca. Senhor Santos, o capitão disse devagar, onde exatamente você disse que o trem de carroças foi atacado? O que isso importa? O importante é recuperar a menina para o lugar que ela pertence. Me satisfaça. As mãos de Antônio tremeram. Nas rédeas. Foi perto do Passo da Águia. Sim, Passo da Águia. Foi onde os Comanches nos atacaram. Capitão Morrison trocou olhares com o sargento dele, um homem curtido chamado O'Sullivan, que tinha lutado contra índios por 15 anos. O'Sullivan balançou a cabeça ligeiramente. Interessante, o capitão disse. Porque não teve ataques Comanche perto do Passo da Águia em mais de 2 anos. E certamente nenhum relato de crianças capturadas. A mentira ficou no ar como fumaça. De fogo morrendo.
O rosto de Antônio passou por várias cores antes de se estabelecer num amarelo esverdeado doentio. Talvez, Capitão Morrison continuou, você gostaria de revisar sua história, Sr. Santos. Mas Antônio estava além do ponto de mentiras espertas. Desespero fez ele perigoso, como um lobo encurralado. Não importa como ela chegou aqui. Ela é uma criança branca vivendo com selvagens. Não é natural, não é cristão. Você tem o dever de trazer ela de volta para a civilização. Flecha Veloz deu um passo para frente, então, o movimento fluido como água, mas inequivocamente ameaçador. Quando falou, o português dele era cuidadoso e preciso. Capitão Morrison, esse homem fala de dever e civilização. Mas que civilização abandona suas crianças para morrer sozinhas? Agora escute aqui, Antônio começou. Não, a voz do capitão cortou como sabre de cavalaria. Você escute, Santos. Em 20 anos de serviço, eu vi homens mentirem sobre muitas coisas, mas nunca vi uma criança mentir sobre ser abandonada. Esse tipo de dor não vem da imaginação. Antônio fez uma última jogada desesperada. Mesmo se o que ela diz é verdade, ela ainda é uma criança branca. Ela não pode ficar com índios. É contra a lei. A lei de quem? Chefe Urso Correndo falou pela primeira vez desde a confrontação começar. A mesma lei que permite um homem abandonar uma criança como bagagem indesejada. Capitão Morrison olhou ao redor do acampamento, notando os rostos de pessoas que claramente tinham acolhido Esperança como uma das próprias. Ele viu Lua Brilhante, amparada protetivamente perto da menina, a mão dela descansando gentilmente no ombro de Esperança. Viu o jeito cuidadoso que as crianças Comanche incluíam ela nas brincadeiras e o respeito nos olhos dos guerreiros quando olhavam para ela. Depois, ele olhou para Antônio Santos e viu um homem cuja ganância por ouro tinha vencido a humanidade básica dele. Sargento O'Sullivan, o capitão disse finalmente. Sim, senhor. Coloque o senhor Santos sob prisão por abandono de criança e registro de relatório. Falso, com o governo territorial. O rosto de Antônio ficou branco como algodão. Você não pode fazer isso. Ela é só uma menininha meio morta. Ninguém vai sentir falta dela. Mas mesmo tentando justificar as ações, Thomas tinha confirmado tudo que Esperança disse. Quando o sargento se moveu para algemá-lo, as palavras de Antônio selaram o próprio destino. Enquanto os soldados se preparavam para escoltar o prisioneiro embora, Capitão Morrison se aproximou de Esperança uma última vez. As feições ásperas tinham suavizado ligeiramente, revelando o pai por baixo do oficial. Senhorita Silva, ele disse gentilmente, eu não posso deixar você aqui. O governo territorial tem políticas rígidas sobre crianças brancas vivendo com tribos índias. Mas dou minha palavra que vamos achar uma casa boa para você, com pessoas que vão valorizar você apropriadamente. Esperança olhou para ele com olhos que guardavam mais sabedoria que qualquer criança de 9 anos devia possuir. Capitão Morrison, e se eu dissesse que já achei isso? A pergunta ficou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois sabia como atravessar. Na distância, os gritos raivosos do Antônio Santos ficaram mais fracos enquanto os soldados levaram ele embora para enfrentar justiça pelos crimes. Mas justiça para o Antônio não resolvia o problema maior. O que acontecia quando a lei dizia uma coisa e o coração dizia outra? E aqui está o que vocês não vão acreditar. Porque essa história está só começando. 6 meses depois, numa pequena cidade no Texas, o sino da igreja tocou alto e claro pela manhã nevada. Mas Esperança Silva mal ouvia mais. As manhãs de domingo tinham virado tão regulares quanto respirar durante os meses com a família Henrique. Ela se sentou direita no banco de madeira, mãos dobradas como uma mocinha apropriada, escutando o pastor Williams falar sobre ser grata pelo plano de Deus. Mas a mente dela continuava vagando para um tipo diferente de oração,
as que Lua Brilhante tinha ensinado debaixo das estrelas, onde gratidão se misturava com liberdade selvagem em vez de sentar quieta. Esperança, querida, você está se mexendo de novo, sussurrou Senhora Henrique, colocando uma mão gentil no braço dela. Esperança se forçou a ficar parada. Os Henrique eram gente boa que tinham dado para ela uma casa quente, bastante comida e vestidos novos que serviam perfeitamente. Ela devia estar feliz. Todo mundo dizia isso. O pastor dizia isso. As outras famílias na cidade diziam isso. Até Esperança dizia para si mesma toda manhã, quando escovava o cabelo em tranças arrumadas, em vez do estilo solto que Lua Brilhante tinha mostrado. Depois da igreja, as famílias se juntaram do lado de fora para falar sobre clima e plantações, enquanto crianças brincavam de pique-pega na neve. Esperança ficou perto da senhora Henrique, sorrindo educadamente quando adultos deram tapinhas na cabeça dela e disseram que bênção era ela ter sido salva daqueles selvagens. Cada vez que alguém dizia essas palavras, alguma coisa se retorcia no estômago dela como uma faca. Mas ela tinha aprendido a acenar e dizer sim, senhor, ou sim, senhora. Porque discordar fazia as pessoas desconfortáveis, e fazer pessoas desconfortáveis significava que elas podiam não querer manter ela. Naquela tarde, enquanto o senhor Henrique lia histórias para os filhos gêmeos perto da lareira, Esperança ajudou senhora Henrique a fazer pão para os doentes da cidade. A cozinha cheirava a casa, quente e com fermento e seguro. Você tem estado mais quieta que o normal ultimamente, senhora Henrique disse enquanto sovavam a massa juntas. Alguma coisa está te incomodando? O coração de Esperança martelou como tambores de guerra, mas ela apertou mais. Como ela podia explicar que se sentia como se estivesse devagar desaparecendo, que cada dia ela agia mais como a menina que todo mundo esperava que ela fosse, esquecia um pouquinho mais sobre quem ela realmente era? Tô bem, senhora, ela disse, porque era isso que meninas boas diziam. Senhora Henrique estudou o rosto dela, com olhos gentis, mas preocupados. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Nada que você pudesse dizer mudaria o quanto a gente se importa com você. As palavras eram para consolar, mas só fizeram a dor no peito de Esperança crescer maior. Porque ela sabia, com o conhecimento afiado que vem da experiência, que absolutamente existiam coisas que ela podia dizer que mudariam tudo. Coisas sobre se sentir mais em casa numa tenda que numa casa de fazenda. Coisas sobre sentir falta do gosto da carne de búfalo e do som dos tambores. Coisas sobre sonhar numa língua que não era português. Eu sei, senhora, Esperança disse baixinho, voltando a sovar. Mais tarde naquela noite, depois que o pão foi entregue e o jantar foi comido, e as orações foram ditas, Esperança deitou na cama macia, olhando para o teto. Pela janela, conseguia ver neve caindo em flocos grossos e preguiçosos. A vista lembrou ela da primeira vez que tinha visto neve com os Comanche, quando Flecha Veloz pegou flocos na língua, e riu quando ela tentou fazer a mesma coisa. Ela esticou a mão debaixo do colchão e puxou o pacote de remédios da Lua Brilhante, desenrolando cuidadosamente na escuridão. Dentro havia ervas secas que ainda guardavam o cheiro, um pedacinho pequeno de turquesa e um cavalo esculpido pequenininho que uma das crianças Comanche tinha dado para ela. Tocar esses tesouros era como tocar uma versão diferente de si mesma. Uma que não tinha que pedir desculpas por ocupar espaço. Um som suave do lado de fora da janela fez ela congelar. Provavelmente era só o vento nas árvores. Ou talvez um gato caçando ratos no celeiro. Mas alguma coisa sobre isso fez o coração dela bater mais rápido. O som veio de novo. Definitivamente não era vento, mas como um cavalo mudando o peso, o couro de uma sela rangendo suavemente. Esperança escorregou da cama e se esgueirou até a janela, cuidadosa para não fazer o chão gemer.
Ela apertou o rosto no vidro frio e olhou para o quintal nevado. No começo ela não viu nada, além de formas brancas e sombras. Depois, na borda da linha de árvores, onde a propriedade dos Henrique encontrava o campo selvagem, ela avistou alguma coisa que fez a respiração engasgar na garganta. Um cavaleiro sentou perfeitamente imóvel no cavalo, observando a casa. Mesmo na escuridão e neve caindo, mesmo meses tendo passado desde que tinha visto ele, ela sabia exatamente quem era. Flecha Veloz tinha voltado. As mãos dela tremeram quando apertou contra o vidro da janela. Ele estava realmente ali, não um sonho ou pensamento tão forte. Carne e sangue e calor na noite fria. Ele tinha arriscado tudo, soldados e leis e o perigo de ser baleado à vista para achá-la. Por um longo momento, eles simplesmente olharam um para o outro pela distância nevada. Depois, Flecha Veloz levantou uma mão num gesto pequeno, não bem um aceno, não bem um sinal, mas alguma coisa que dizia, eu te vejo. Os olhos de esperança se encheram de lágrimas que ela não tinha se permitido chorar por meses. Alguém tinha lembrado dela. Alguém tinha vindo procurar pela esperança de verdade, não a versão educada e grata que ela tinha fingido ser. Ela apertou a mão no vidro em resposta, e mesmo ele, não podendo possivelmente ver um movimento tão pequeno de tão longe, Flecha Veloz acenou uma vez antes de derreter de volta nas sombras. Esperança ficou na janela muito depois dele ter desaparecido, o coração batendo com possibilidade e medo e alguma coisa que parecia perigosamente com esperança. Ela tinha uma escolha para fazer agora, a maior escolha da vida. E pela primeira vez em meses, ela se sentia como ela mesma de novo. O amanhecer quebrou rosa e dourado sobre o campo do Texas, pintando o chão coberto de neve em cores que fizeram Esperança pensar das cerimônias do Pindozadu. Nascer do sol que Lua Brilhante tinha compartilhado com ela, ela ficou na encruzilhada, onde o caminho para a fazenda dos Henrique se separava da trilha Comanche velha. A bolsa pequena pesada, com as poucas coisas que realmente importavam. Dentro da bolsa, o passarinho de madeira do pai, gasto e liso de incontáveis toques. O pacote de remédios da Lua Brilhante, cuidadosamente embrulhado de novo em pele de veado macia. Uma carta para os Henrique explicando a escolha dela em palavras que ela esperava que entendessem. E 3 pedaços de biscoito duro. Não porque ela precisava deles para a jornada, mas porque lembravam ela de quão longe tinha vindo da criança assustada e abandonada perto do córrego. O ar da manhã estava cortante e limpo, cheio do cheiro de neve e pinho e alguma outra coisa. Alguma coisa selvagem e livre que chamava para a parte dela que tinha estado se escondendo por tempo demais. Esperança tinha saído antes dos Henrique acordarem, antes que Senhora Henrique pudesse fazer as panquecas favoritas dela, ou Senhor Henrique pudesse ler as orações matinais. Ela tinha escorregado como névoa da manhã, deixando só a carta na cama arrumada para explicar onde tinha ido. Escrever aquela carta tinha sido a coisa mais difícil que já tinha feito. Mais difícil até que assistir a carroça da mãe desaparecer na poeira, porque os Henrique tinham sido verdadeiramente gentis com ela, e sair parecia trair aquela gentileza. Mas ela finalmente entendeu a diferença entre ser grata e ser verdadeira consigo mesma. Ela podia ser as duas coisas, mas não no mesmo lugar. Enquanto andava a oeste pela trilha mal visível, seguindo sinais que a maioria das pessoas nunca notaria, um galho dobrado aqui, um arranjo particular de pedras ali, Esperança sentiu pedaços de si mesma clicando de volta no lugar como peças de quebra-cabeça, achando os lugares apropriados. O sol subiu mais alto, aquecendo o rosto e derretendo a neve em riachinhos pequenos que brilharam como diamantes. Ela passou uma família de coelhos, brincando numa clareira, a pele marrom deles destacando contra o chão branco.
Um deles se sentou nas patas traseiras e observou ela passar. E Esperança sorriu, lembrando das lições do Flecha Veloz sobre ser rápida e esperta como o coelho. Meio-dia, ela conseguia sentir fumaça de madeira no vento, o cheiro particular de esterco de búfalo queimando, que significava fogueiras Comanche. Os passos dela aceleraram e ela começou a ver marcos familiares. A árvore carvalho rachada pelo raio, as pedras vermelhas em forma de urso dormindo, a colina onde tinha aprendido primeiro a identificar tipos diferentes de nuvens. Então, espalhado, na frente dela, como uma foto de um sonho maravilhoso, ela viu o acampamento. As tendas ficaram no círculo tradicional, coberturas de couro pintadas com símbolos que contavam histórias de caçadas e visões e histórias de família. Cavalos pastavam pacificamente na distância, os casacos de inverno grossos e desgrenhados. Crianças brincaram na neve, as risadas deles carregando no ar limpo como música. E ali, trabalhando em flechas do lado de fora da tenda dele, estava a Flecha. Veloz, ele olhou como se tivesse sentido ela observando, e o sorriso que se espalhou pelo rosto foi como o sol saindo de trás das nuvens. Ele se levantou devagar, largando o trabalho, e por um momento eles simplesmente olharam um para o outro pela distância. Pequena coelha, ele chamou, a voz carregando facilmente no ar fino. Flecha Veloz! Ela chamou de volta, e de repente os pés dela estavam correndo sem permissão, carregando ela pelo chão nevado em direção à casa. Lua Brilhante emergiu da tenda dela no som das vozes, e quando viu Esperança correndo em direção a eles, ela soltou um grito de alegria que trouxe o acampamento inteiro derramando para ver o que estava acontecendo. Logo, Esperança estava cercada por rostos familiares, vozes familiares falando o nome dela, mãos familiares tocando o cabelo e rosto. Como para ter certeza que ela era real. Você voltou, Lua Brilhante disse, lágrimas descendo pelas bochechas, enquanto puxou Esperança num abraço feroz. Eu vim para casa, Esperança corrigiu, respirando o cheiro de sálvia e fumaça de madeira e pertencimento que grudava nas roupas da Lua Brilhante. Naquela noite, enquanto o acampamento se estabeleceu nos ritmos noturnos ao redor dela, Esperança se sentou perto do fogo central e contou a história. Ela falou da gentileza dos Henrique e da casa quente e da igreja com a torre de sino alta. Falou sobre aprender a fazer pão e cozer roupas e falar só quando falada. Eles foram bons comigo. Ela disse cuidadosamente, mas bom para mim e bom para mim são coisas diferentes. Os adultos acenaram, entendimento tremulando nos olhos. Entre os Comanche, crianças eram valorizadas por quem eram, não por quem podiam se tornar com treino e correção suficientes. E o que você é, Esperança que escolhe o próprio caminho? Perguntou o chefe, um homem velho cuja voz carregava o peso de muitas estações. Esperança tocou o passarinho de madeira na garganta, pensando no pai e no amor que tinha esculpido ele. Pensando nas mãos tremendo da mãe e no medo que tinha levado ela embora. Pensando na gentileza dos Henrique e no resgate do Flecha Veloz e na sabedoria da Lua Brilhante. Eu sou alguém que pertence onde quer que escolha pertencer, ela disse, finalmente. Alguém cujo valor vem de dentro, não do que outras pessoas pensam sobre ela. Alguém que foi perdida e depois achada e depois perdida de novo, mas que finalmente se achou. Sim, disse o chefe baixinho. Você é. Enquanto o fogo queimou baixo e as estrelas emergiram, Esperança deitou na tenda que sempre tinha estado esperando pelo retorno dela. Do lado de fora, uma coruja chamou pelo campo e, em algum lugar na distância, um coiote cantou para a lua. Ela não era mais a criança abandonada chorando no deserto. Ela não era mais a órfã grata tentando ganhar o lugar dela. Ela era Esperança, que tinha aprendido que a jornada mais importante não era a que levava você para longe de si mesma,
mas a que trazia você para casa, para quem você realmente era. E escolhendo o próprio pertencimento, ela tinha descoberto alguma coisa mais valiosa que segurança ou conforto ou até amor. Ela tinha achado o próprio valor, reivindicado para si mesma, e aprendido que, uma vez reivindicado, nunca podia ser tirado de novo. O vento do campo sussurrou pelo acampamento, carregando promessas de primavera e novos começos. E Esperança sorriu, enquanto deslizou para o sono, finalmente e completamente em casa. E essa foi a história de uma menina que descobriu que o maior abandono não é quando outros te deixam, é quando você abandona a si mesma. Mas também descobriu que o maior resgate não vem de fora, vem de dentro, quando você finalmente escolhe voltar para casa, para quem você realmente é. Se essa história tocou vocês, deixem nos comentários qual parte mais impactou e se inscrevam no canal porque temos muito mais histórias que vão mexer com vocês dessa forma. Até a próxima!